este livro é doce, é muito doce e é violento também, como a infância. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Joana Paes de Brito, que já foi terapeuta ocupacional, hoje é atriz. O que faz uma terapeuta ocupacional? Ajuda alguém que teve um problema físico ou crónico ou uma circunstância pela qual tenha passado ou psicológico a reintegrar-se na vida normal, naquilo que a pessoa quer fazer, que é diferente para cada pessoa, não é? E tu trabalhaste ainda há 2 anos, não foi? Trabalhei 2 anos em psiquiatria, sim. Até que seguiste a tua paixão para seres atriz. Lá fui eu. Lá foste tu. E ainda bem. Ora, então, é raro ver televisão e se vês, é meia hora no máximo. Sim. Eu, na verdade, não estava a perguntar. Desporto favorito é o yoga? Sim, não sei se é considerado um desporto, mas sim. Mas eu também, quando dizem que eu não faço desporto, eu digo que faço pilates, então. Pois. Não és sedentário? Sim, yoga, dança, tudo que não implica cardio. Não me acelerem o coração. Não acelerem. E adoras arrancar as etiquetas das roupas que compras? Adoro. Adoro. Mas não vais buscar uma tesoura? Arrancas? É assim, há vários tipos. Pois é, há umas com uma gonça. Várias categorias. Há umas que vão... São as três, são as de lado. As de lado, sim, as nas de lado, calças e na t-shirt. Dá para rasgar. Dá. Há outras muito difíceis. Que só com x-ato aquilo é cirúrgico. Há umas com tesoura, várias. Com x-ato e tudo, isso é mesmo uma mania. Sim, é porque incomoda-me muitíssimo. Sim, mas que faz comichão, está bem, claro, tem que estar bem cortado. Sim, mas dá-me gozo. Pois é isso, é que eu tenho prazer em arrancar etiquetas. Para saberes que for às compras, levo-te um saquinho. E entretanto, disseste tu há pouco em conversa que, como não gostas de luz branca, andas mesmo tu literalmente com uma lâmpada atrás amarela, é isso? Ando. É uma lâmpada que tem vários tons e pode-se mudar conforme o que se quer. E sim, porque a luz branca cansa muito, enfraquece, parece que a pessoa fica assim esvaída, e então ando com aquela lâmpada. Sabem que graças à Joana este podcast não tem vídeo, mas nós estamos num mas estúdio. Mas está incrível. Nós estamos num estúdio que de facto a luz nunca foi fantástica, é branca e vem do teto. Mas pronto, olha, é o que temos, não faz mal. E há aqui um candeeiro, pelos vistos há quase 1 ano, já se zangaram comigo porque eu nunca reparei e está certo na minha... Olha, uma das coisas que não se sabe sobre mim, não reparem nada. E a Joana disse logo, não podemos ligar esse candeeiro e de repente estamos com uma luz cozy e amarela. Só falta acendermos uma vela. Bom. Vamos dar as mãos. Isto mudou, foi o novo capítulo do Vale a Pena, graças a ti. E outra mania que tu tens, não é uma mania, é uma fobia. Sim. Conta lá. Baratas temos todos, mas tu és mais original. Sim, não tenho orgulho nenhum, nem acho nada giro. Mas é sons. Sons. Tu estás tramada. Sim, às vezes tenho que informar as pessoas com quem estou a trabalhar, porque, por exemplo, se alguém me estiver a maquilhar, a mastigar a pastilha elástica. Tem que fechar a boca? Mas isso também é educação. Não, mas não é culpa das pessoas. Pode estar boca fechada, mas incomoda muitíssimo. Fico com raiva. Queres bater na tua maquilhadora? Quero bater na pessoa, fica a suar. E não se saberás de onde é que isso vem? É assim, é uma coisa de família. Isto é um caso muito estranho. Se alguém quiser estudar, se alguém se quiser chegar à frente e estudar, porque a família da minha mãe somos. Pegaram-te a mania. Assim, a minha fobia de baratas é graças à minha. É devido à minha mãe. Mas é estranho, porque é estranho. É estranho. E tu falaste no plural sons, portanto, não é só o mastigar, há mais sons que te incomodam. Não, são sons repetidos pequeninos, por exemplo, isso clique, as canetas. Eu tenho quando alguém bate na mesa. Pronto, exato, é isso. Eu tenho que olhar, se eu não conhecer a pessoa, olho-a com ar de assassino. Ajuda a olhar. Sim, porque olhas para a pessoa e para a caneta demorada. Olha, aí encontraste alguém. Isso cortar unhas. Sim. A minha mãe também tem isso. Ai, que pronto, ok. O meu pai cortava com tesoura e era-me fecha a porta. Pronto, exato, são sons pequeninos que de repente ganham uma dimensão transformam-te. Insuportável. Transformam-me para o meu pior. Olha, então eu tenho um em comum contigo, deves ter com certeza, que é eu quando estou no carro e ponho o pisca, assim que faço, eu obedeço, ponho o pisca com antecedência para avisar o de trás, e assim que eu viro, tiro. Pois o titi. Pipocas no cinema, para mim
Não vais ao cinema. Não vou. É que de antes não havia. De antes não havia. Eu como pipocas. Boca fechada, mas eu como pipocas. Mas eu faço uma coisa muito querida, Joana. Se o filme estiver num momento calminho, eu espero. Ok. Depois podemos ir juntas ao cinema. Não. Ok. E depois há pessoas que mordem o milho, que é uma coisa que é inexplicável. Faz mais barulho. Estou a adorar isto. Enfim, podia estar aqui horas a descrever. Que bom, mas sabes que de certeza que vai haver pessoas, que vai acontecer pessoas dizerem eu também sou assim. Isso, mastigar incomoda quando alguém está de boca aberta, mas isso, pronto, mesmo boca fechada, que é engraçado. Mas quer dizer, estás à mesa com alguém e esse alguém está a mastigar, como é que geres uma refeição? Não, é que há certos alimentos muito difíceis, que são as batatas fritas, os amendoins. O que é crocante? Tudo o que é crocante, é muito difícil. As uvas. Tão bom, uvas crocantes. E depois, há uma coisa que o alimento crocante transporta consigo, que é as pessoas atiram o alimento crocante para a boca. Ou seja, faz parte do gozo de comer uma coisa crocante. Todo um ritual. Que é curtir o crocante. Pronto, que o humano gosta. Eu também gosto de crocante. Eu gosto. Por exemplo, aqueles anúncios na televisão que é um anúncio cereal e há sempre um som. Aquilo para mim é. Eles estão a perder clientes. Mas, pelo menos uma estão. Exato, mas tu comes coisas crocantes. Tu comes batatas e cereais. Eu como e não me incomoda o meu som. Pronto, está bem, ainda bem, olha, não é? Não me incomoda. Foi horrível. Olha, Joana... Isto não começámos com uma nota positiva. Não, mas é giro, eu adoro estas curiosidades sobre as pessoas, porque somos todos. Olha, uma vez o meu pai disse uma frase que eu adorei, que é: cada doido com a sua mania. E eu, pai, mania? E o meu pai, não, cada doido com a sua mania. Eu digo como eu quiser, eu digo como eu quero, teve imensa graça. Eu demorei a perceber que era miúda, mas nunca mais me esqueci disto. Ora bem, então a Joana no outro dia estava aqui neste estúdio onde eu gravo o podcast, no Guel, em Lisboa, no Restelo, e estavas tudo, quer dizer, na verdade conhecemos um bocadinho antes, mas não nos conhecíamos, e depois estavas de livro na mão, que eu te interrompi automaticamente a leitura e ficámos uma hora a falar sobre o livro, portanto hoje o desafio é tentar falar menos. Sim, exato. Mas és uma devoradora de livros e que gira que foi a nossa conversa e assim tive que te trazer para aqui para te conhecer enquanto leitora. Quais os teus autores favoritos? Eu sou, como dizia o meu avô, de clínica geral, o que quer dizer que os gostos são muito abrangentes. Eu sempre li um pouco de tudo, porque o meu pai é um leitor ávido e então eu sempre tive muitos livros em casa. A minha mãe também, mas o meu pai, quer dizer, é assim, a um nível, a quantidade de livros, a um nível muito, muito fora do normal, digamos assim. E então estavam sempre a chegar livros, portanto eu ia às estantes e ia tirando. Acesso, começaste a ler acesso. Sim, eu tinha acesso. Portanto, na verdade, a ocasião faz o ladrão. No meu caso foi um bocado assim. E lembras-te que idade tinhas quando começaste a... Desde sempre, começando por aquelas coisas mais normais dos 5 e dos 7 e tudo que era aventuras, que sempre gostei muito de poesia e... Portanto, autores preferidos é uma coisa, é muito difícil para mim escolher um autor preferido. Não tens que? Portanto, não sei o que te responder a isso. Não, mas acho que és versátil, não tens que ter um. Eu também não tenho um, é como perguntar qual é a música favorita. Exato, ninguém tem uma. Porque vários autores e vários estilos me marcaram ao longo da vida, não é? Tu gostas de escrita cinematográfica? Sim, eu gosto daquela escrita que te transporta e que tu vês e ficas mesmo dentro daquela... nós falávamos aqui quando nos encontramos no outro dia na Sombra do Vento, que é um livro realmente que leva-nos para aquele imaginário imediatamente. Depois da nossa conversa comecei-me a lembrar de livros que me marcaram, e houve um livro que me marcou, eu lembro perfeitamente desse momento. É um livro da Agatha Christie chamado O Assassinato de Roger Ackroyd. Sim. Acho que é esse. E eu lembro de estar à noite a ler sozinha no meu quarto e cheguei ao fim, não vou ser desmancha-prazeres. Eu devia ter uns 13 anos para aí. O final do livro foi, isto falando em cinematográfico, pronto, não vou desenvolver, mas eu fiquei, depois eu não conseguia dormir porque, aquilo surpreendeu-me de tal maneira aquele final.
Uau! Pronto. É um livro que ainda hoje te segue, enfim, ainda está contigo, isso é incrível. Sim, marcou-me. Esse livro marcou-me completamente. Eu passei verões com a coleção Vampiro, eu li tudo, coleção Vampiro, e havia uma altura que eles saíam, tipo, nas papelarias, não sei como. Aí o meu avô tinha uma grande coleção Vampiro e eu também ia lá. Eu sempre tive acesso a estantes. A coleção Vampiro era o quê? É a coleção de policiais. Ok. Todos os autores policiais. Depois são uns livrinhos muito pequeninos e muito práticos para férias, não é? Sim. Porque as grandes leituras aconteciam nas férias grandes. Havia muito tempo. Muito tempo, eu lembro-me desse tempo. Lia-se muito. Olha, A Sombra do Vento é do Carlos Ruiz Zafón, um espanhol, está traduzido, e eu falo sobre ele, aliás, o chefe Kiko fala sobre ele logo no primeiro episódio deste podcast. Então, quem ficou curioso pode ir ouvir a conversa com o chefe Kiko, está lá um ótimo resumo e também muito amor pelo livro, tanto meu como do que eu li. De repente, o meu filho adolescente era bebé, portanto, li há muitos anos e foi também dos livros que ainda hoje ponho como especial. Género literário, então, é tudo no fundo, já disseste isso, não é? Achei graça o teu guilty pleasure. Tu compras livros pela capa. Sim. E ainda hoje fazes isso? Ainda. E acabas por ler ou de repente... Acabo por ler. Ok. Sim, acabo por ler. Eu adoro o objeto em si. E as edições, quando são capa dura ou forrada a tecido, adoro. Sim. Pronto. Eu comprei um pela capa. Depois, claro que vou ver o autor e o livro. Sim. Mas ainda não li. Mas lembro-me, mal tu disseste isso pela capa, eu pensei, olha que engraçado, isso aconteceu-me com o Orlando, da Virginia Woolf. Sim. Primeiro reparei na beleza do livro, que gira este livro, capa dura, uau. E depois, Virginia Woolf, eu vou ter que comprar, porque mais cedo ou mais tarde. Sim. Realmente, às vezes julgamos livros pela capa. Sim. Livros especiais, tu tens imensos, vamos aqui tentar resumir. Falaste no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Sim, esse livro marcou-me pela diferença do que eu tinha lido até então, e acho que foi o primeiro livro que eu li de uma distopia, não é? Sim. Uma vida que existe, mas que é uma realidade, mas muito bem construída, em que tem as suas leis, as suas regras, que é terrível, na verdade. Acho que foi o primeiro livro que eu li em que eu mergulhei noutra realidade completamente diferente. E uma realidade arrepiante. Arrepiante, porque no fundo é uma parábola fantástica sobre a desumanização dos seres humanos. Portanto, o homem foi subjugado pelas suas invenções. A ciência, a tecnologia e a organização social deixaram de estar ao serviço do homem, tornando-se seus amos. Sabes que eu lembrei-me muito do 1984, leste? Sim, exatamente. Também leste? Exatamente. Pronto, lembrei-me muito desse livro, obviamente. São muito parecidos. São um género, exatamente. São muito parecidos. Outra distopia totalitária, não é? Sim, é uma escravidão. É muito limpo, é muito claro. Eu gosto desse tipo de escrita. Quando começa a haver muito adjetivo e muito floreado, eu não me convence. Não me convence. Não consigo. Quando o estilo se sobrepõe à narrativa, ao objetivo de contar a história, não me convence. Pois é mais um show-off do que Sim. Conta uma história, para de exibir o teu vocabulário. Sim, exato. Por isso, os autores americanos nesse aspecto são muito hábeis, porque a pessoa vai, assim como um rio, vai com eles e... Então, olha, fica aqui esta recomendação desta distopia, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Sabes que este livro, claro que lembra o 84, e este autor escreveu uma carta ao George Orwell quando ele lançou em 1984. Uau. E essa carta está numa edição mais recente deste livro, quem comprar, está essa carta que o autor escreveu. É giro, não é? Sim. E foi escrito depois, portanto, o George Orwell escreveu em 1949 e este livro que a Joana trouxe é de 1932, portanto foram 15 anos de diferença, que giro, quase. O Deus das Pequenas Coisas é outro que tu trouxeste, da Arundhati Roy. Sim, esse livro, uau, eu já li esse livro 2 vezes. Reler, costumas reler? Não costumo reler. E eu adorei esse livro, marcou-me muito. É um livro muito poético e a autora tem uma coisa que é, ela escreve, eu não quero ser desmancha-prazeres, mas ela tem uma forma de escrever que ela usa maiúsculas. Por exemplo, no Harry Potter havia aquele cujo nome não podemos pronunciar. Sim.
E ela usa descrições de certas coisas, certas pessoas, com maiúsculas, com títulos. Não sei bem explicar isto. Uma espécie de alcunha que dá à personagem. Sim, mas de uma forma muito poética, de uma forma não óbvia. E esse livro é lindo, 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 lindo. Passa-se na Índia em 1969. É lindo. É muito poético. É difícil até descrever o livro, porque é mesmo muito emotivo e é muito sensorial o livro. Uau. Não tem nada a ver com a escrita do Admirável Mundo Novo, por exemplo. Não tem nada a ver. É uma escrita muito mais pouco, não é linear temporalmente. E são muitas personagens, não é? São muitas personagens. São 3 gerações, é a história de 3 gerações de uma família da região de Kerala, no sul da Índia, de onde ela é, a autora. Sim. Que se dispersa por todo o mundo e depois se reencontra na sua terra natal e há os gêmeos, não é? E há um evento, um acontecimento que muda a vida de todos. E o Deus das pequenas coisas é essa a mensagem. Portanto, há um Deus grande que controla e o Deus das pequenas coisas podia ser a visão, podia ser a forma como as crianças... Diz. É muito difícil de explicar este livro é muito difícil de descrevê-lo. Eu estou a dizer-te o que eu tentei pesquisar, ou seja, o que eles dizem pode ser... Portanto, o Deus das pequenas coisas pode ser a forma, essas pequenas coisas, pode ser a forma como as crianças veem as coisas e não aceitam o que pensamos. O que é estabelecido. Enquanto adultos. Sim, as fronteiras dos adultos. Eles ainda eles têm 7 anos, os gêmeos. Sim, e a relação dos gêmeos é assim uma coisa. Mas é um livro muito difícil de explicar, porque a forma de escrita da autora ultrapassa a história, não sei... É uma viagem. Depois eu li o último livro dela, cujo nome eu não me lembro. Arundhati Roy. Sim, o último livro que saiu para aí há 3 anos. E eu gostei, mas é completamente diferente. E a autora é uma ativista na Índia e o segundo não sei se é o segundo, não digo o segundo, o último dela. É assim um murro no estômago, eu não me lembro do nome. Não faz mal, eu depois pesquiso e ponho no descritivo da nossa conversa. Sim. E ponho os livros que tu trazes e esclareço. Mas este livro é doce, é muito doce e é violento também, mas é doce e violento, como a infância. Pronto. Ok. Sim, eu sei o que é que estás a dizer da parte da violência, mas também não vou estragar. O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Sabes que o primeiro nome dela é Susana? Não sabia. Susana Arundhati, com Z. E foi o primeiro romance dela e ganhou logo o Booker Prize quando saiu, em 97. E ela, na altura, depois desse livro, diz que este livro é sobre o meu passado, não sei se escreverei outro, estou à espera que o barulho da minha cabeça pare. Grande frase. E pronto, ela é licenciada em arquitetura, que tem graça, mas ela continua a escrever, e agora estás-me a falar nesse livro, eu não sabia. Sim. Porque o que ela dizia era, mas continua a escrever, o que dizem sobre ela, tem textos e tem poesia que usa para se dedicar à luta pelas causas em que sempre acreditou. Será esse o tema do livro que estás a dizer? É muito político. Pois, então é isso, é como ativista mesmo. E é violento, é cru. Não me lembro. Não faz mal, depois o nome eu ponho, não faz mal nenhum. Isso depois pesquei, eu tenho o Google para isso. Exatamente. Outro livro que tu trouxeste, este acredita, apesar, ele escreveu para adultos, portanto fiquei curiosa. É para adultos. Não é a versão infantil. Os Contos do Imprevisto, do Roald Dahl. Sim. Que era considerado um feiticeiro da comédia e do grotesco. Pois, na verdade, eu nunca li nada infantil dele. Ele é o mais vendido para crianças. Ele escreve. Eu não sei se o senhor já não está entre nós. O senhor já falado no passado nos textos que eu... sim, bem, mas é eterno, como autor. Ora bem, fica. Os Contos do Imprevisto, eu não sei se todos, mas pelo menos um volume, ele começou por escrever isto. Calma, agora vou aqui tentar contextualizar. Eu sei que ele escreveu aqueles são três volumes. Sim, cheios de contos. Um deles, não sei se todos, ele escreveu para a Playboy. Mas não tem nada de... Na verdade... De contos, não tem de contos. Não. E são contos em que está tudo bem, está tudo normal. É um pouco um realismo quase fantástico. É quase uma escrita sul-americana, porque está tudo bem, mas não está. Há sempre um elemento. Está tudo normal, mas não está. Há sempre um elemento muito estranho no cotidiano. Muito estranho.
Agora também eu não posso ser desmancha prazeres, porque se conta alguma coisa desvendo imediatamente. Mas podes contar um nadinho de um conto. Olha, vou dar uma ajuda. Isto ajuda a perceber o que a Joana quer dizer. O The Smoker foi adaptado para o episódio de Hitchcock Apresenta. Logo aí. Sim. E eu acho que existiram. Eu acho que eles foram adaptados à televisão. Sim, o Tarantino também tem o filme 4 Quartos, que é também adaptado neste conto do Roald Dahl. Sim. Por exemplo, há género, um casal que tem uma criança, tem um bebê, e aquele bebê começa a crescer. E depois nós apercebemos que não é um bebê. Meu Deus! Não é humano aquele bebê. Ok. Mas é tão surpreendente, é de uma imaginação, aquilo que acontece. E sim, é muito cinematográfico, é muito visual. Muito visual. Tiveste medo? Tinhas que idade quando o descobriste? Eu acho que eu devo ter descoberto numa feira do livro. Lá está, umas idas com o meu pai, que ele passava-me dinheiro para a mão. Era a única altura que ele me passava dinheiro para a mão. Então, mas muito dinheiro na altura, quer dizer. E eu ia comprar os livros que eu quisesse e depois marcávamos uma hora e encontrávamos-nos. E ele perguntava: então, o que é que fizeste boas compras? E eu dava-lhe o troco. Geralmente moedas. Podia ficar com o troco, que era bom também. Ok, fica com o troco, boa. E eu descobri muitos autores na Feira do Livro, assim. E eu acho que o Roald Dahl eu descobri numa Feira do Livro. Eu tinha medo, dá nervos os contos, porque sou encaminhada. Agora entra aqui nesta sala, bebe um chá e depois tudo muda. depois tudo muda. E eu reli, eu esse já reli muitas vezes. Reli muitas vezes. Como é que se chama esse? Lembras-te? O livro. Você estava a falar de um conto em particular, o livro. Não, são 3 volumes. Sim, Os Contos do Imprevisto. Os Contos do Imprevisto. Que a Joana recomenda. Sabes que eu conheci este autor, que engraçado. Enquanto autor infantil, que também o é, ou também o era, também na Feira do Livro, porque eu tenho o desafio de pôr os meus filhos a ler, não é? E já falei aqui alguns episódios sobre isso, sobretudo o meu de 11 é assim mais difícil, mas pronto, lá vai lendo. E falaram lindamente neste autor. Sim. E eu não sabia, ele é quem criou os Gremlins. Charlie e a Fábrica de Chocolate, a Matilda o Pesco, o Joe and the Giant Peach. Sim, também o Pesco Gigante, sim, também é dele. Ou seja, ele é uma espécie de um Disney. É uma espécie, ele na verdade está por trás de muitas histórias intemporais. Um Disney com madeixas de Tim Burton, com costelas de Tim Burton. Sim. É sempre, mas com muito humor, mas a pessoa realmente acredita que aquilo está a acontecer. Que para mim é fundamental em qualquer livro, é acreditar que. Pronto, mergulho total. Boa, Os Contos do Imprevisto do Roald Dahl. E aliás, sim, ele já morreu, tens razão, até porque gostei aqui que ele teve sucesso como escritor de contos macabros para adultos, com mais de 60 contos, alguns publicados só depois da sua morte. Pois. Confirma-se. Sabes que ele tem criou uma fundação infantil de caridade para ajudar na investigação nos campos da neurologia e hematologia, e também há um prémio anual em seu nome, e já foi uma homenagem, não é? Para autores de ficção humorística infantil. Ora, que giro. E faz anos a 13 de setembro. E porquê esta data? Porque este detalhe? Porque o aniversário dele é celebrado em África, é no Reino Unido e na América Latina. Uau, não é? É celebrar o aniversário de um autor. Pronto, então fica aqui também mais uma recomendação da Joana, Os Contos do Imprevisto. E entretanto, sabes que houve um que e falámos há pouco sobre isso. Depois a Joana, aqui trocámos uns livros, e a Joana, tu enviaste-me umas fotografias de uns mais recentes na tua biblioteca. Sim. E disseste: olha, acabei de ler este e gostei. E há pouco eu estava a confessar-te que as primeiras linhas, penso, não é nada ao meu género, e tu disseste que sentiste o mesmo quando desbarraste com ele, e depois gostaste imenso. E eu fui estudar o livro e fiquei cheia de vontade de o ler, que se chama O Ano do Sim, dançar à chuva, viver ao sol e aceitar desafios. Lá está. Isto é péssimo. É péssimo. Vou dizer, é péssimo. Então em português ainda fica mais péssimo. É que tu mostraste-me o original, só que quando há pessoas que me pedem em português, quando há tradução eu refiro. Pronto, é muito péssimo. Aliás, até acho estranho. The Year of Yes. The Year of Yes. Eu acho estranho até essa autora ter posto esse. Mas se calhar ela pôs. Mas eu acho que eu acredito. Porque eu agora que sei do que trata o livro, e tu que o leste saberás melhor, faz sentido. Agora sim, não acho que seja um bom marketing, como há bocado falávamos, às vezes pela capa, este título não atrai. Para nós não é, mas para muitas pessoas
Sim, ok. Será. Tens razão. Muitas pessoas será. Mas sim, eu senti-me atraída por este livro porque é escrito por uma argumentista showrunner, ou seja, ela desenvolve de raiz séries como Anatomia de Grey, o Scandal, o How to Get Away with Murder, o Private Practice. Ela é assim top É nos Shonda Estados Rhimes. Unidos. Shonda Rhimes, ela é top nos Estados Unidos. E eu estou-me a interessar bastante por esta presença feminina no meio do cinema e da televisão e um pouco perceber quem anda a fazer o quê e quem é que já fez o quê no mundo, e fui dar de caras com esta pessoa que pelos vistos era uma introvertida assim a um ponto ermita, que ela descreve muito bem no livro, porque passava os seus dias na infância fechada na despensa. Fechada assim, não a fechavam. Não era castigo, era a opção dela. Era o cantinho dela, a brincar com as latas. Porque ela tem ansiedade social, não é? E eu identifico muito com isso, porque a minha infância foi muito assim. Eu gostava de estar no meu cantinho, no meu cantinho. Entretinhas-te. Sozinha, sempre. Eras bicho do mato. Eu não sei se era muito bicho do mato, mas eu precisava muito desses momentos. Por ser filha única também me adaptei, mas eu precisava disso também. E ainda precisas de hoje? Confesso ainda procuras? Pois. sim, preciso. Acho que hoje cada vez mais temos menos esses momentos, portanto é mais importante. Sim, preciso, na verdade. E então ela tornou-se uma escritora de sucesso, uma argumentista de sucesso, e é um bocado, até que um dia a irmã lhe diz num Natal, Thanksgiving, foi Thanksgiving, ação de graças, ela diz-lhe, e ela começa-se a queixar, fui convidada para isto, fui convidada para aquilo, assim, olha, tu tens um problema, tu nunca dizes que sim. Percebes? Esse é o teu problema. E ela ficou toda, mas como é que podes dizer isso? E zangaram-se, e foi uma grande briga, e ela ficou toda ofendida, e depois aquilo começou a instalar-se dentro dela. Ela começou a pensar sobre isso. Pronto. E é um bocado essa viragem de espera, e se eu disser que sim? Porque isto estava muito ligado com o pânico dela de falar em público. Ela era chamada para fazer discursos, por exemplo, ir à faculdade onde ela se formou, fazer um discurso no final não é graduação. Graduation, sim, licenciatura. Licenciatura. Sim. Portanto, ela tinha um pânico social. Só que isso foi fechando-a cada vez mais no mundo dela, e ela foi ficando, sem se aperceber, foi ficando triste e zangada e um pouco fechada. Não quero limitar a experiência dela a ler. Estás a resumir uma coisa importante, que é, pronto, ela tem uma ansiedade social, não é? Sim. E outra razão também pela qual ela deu, que se calhar até se dá por isso se ir refugiando, e depois então admite neste livro, era também o seu excesso de peso dava-lhe complexos. Sim, só que o excesso de peso também estava relacionado, ou seja, uma coisa levava compensava, a outra. okay. Ela percebeu-se que compensava tudo o que não estava a conseguir processar com a comida. Comfort food. E então é o caminho dela, mas explicado com muito humor também, mas e eu gostei muito porque ela é muito franca. É muito crua a forma como ela... Estamos a falar de uma celebrity, estamos a falar do Cristiano Ronaldo da escrita de argumento, ok? Portanto, e ela é muito franca, e eu acho bonito quando... Acho que é preciso muita coragem para alguém no sítio onde ela está escrever de uma forma tão franca, e claramente falo também para que alguém se possa rever naquilo que ela conta. Não é de uma forma, vou-me aqui queixar, vou aqui... E depois, pronto, vemos a volta que ela faz. O arco da personagem, na vida real. O arco, porque ela decide dizer sim durante um ano. É esse o desafio que ela faz ela própria. Decide dizer sim a tudo o que então é muito hilariante quando o agente, o publicist dela lhe diz: ok, olha, foste chamada para uma coisa com o Jimmy Kimmel, foste chamada para
E a descrição e a reação dele também, como assim, estás a dizer sim, mas é mesmo. E a descrição do que lhe acontece, mesmo no corpo, não é? Porque a ansiedade é uma coisa real é física. É física. E pronto, e o que acontece depois de dizer sim? E na verdade, dizer sim transforma. Dizer sim. E eu consigo-me relacionar com esta. Eu acho que toda a gente, na verdade, porque de certa forma andamos todos um bocado tímidos em relação a qualquer coisa sempre. A não dizer sim a qualquer coisa, sempre. É giro porque o que tu estás a dizer, tu relacionaste, e mais pessoas eu acho que até não estão à espera se vão relacionar. Eu falo para mim, quando eu comecei a ler, fiquei, de facto, há coisas que eu digo não com medo, nem que seja o síndrome de impostor, não é? Mariana vai dar uma palestra sobre, mas eu não sei nada sobre, quem sou eu para ir dar, não é? O síndrome do impostor, para quem não sabe, é um bocado isso, estou a enganar alguém ou estou a enganar a mim próprio. Eu tenho isso com um romance que está parado há um ano que eu comecei a escrever, eu leio coisas tão boas, quem sou eu para escrever um livro? Não... Sim. E depois, como dizia o meu irmão no outro dia, estava-lhe a explicar o síndrome do impostor, ele dizia, eu às vezes quando vendo projetos, penso, eles enganaram-se, portanto, também foram eles enganados, não sou eu que estou enganado, não é? E tu dizes isso, é engraçado, porque já houve aqui algumas conversas, uma delas era a Sónia Moraes Santos, que falava também que também temos que, e houve mais, que também temos que saber dizer que não, e na verdade não tem nada a ver, nem sequer é o oposto desta conversa. Mas ela também fala disso. Pronto, porque às vezes é difícil também dizer que não. Sim, é dizer que não. Pronto. Ou seja... se não te importa, não faças, não é? Se não precisas... Sim, é pôr limites. Boa. E ela fala aí mas não vou ser spoiler. Não vou ser desmancha-prazeres. Eu gosto mais de desmancha-prazeres do que spoiler. Foste a primeira que usou essa expressão, é muito fofinha. Acho muito mais forte. Desmancha-prazeres. O prazer de descobrir. Mas eu acho que é um bocado quando sais da anestesia, seja ela qual for, para vou encarar. E esta argumentista, o que ela diz é que eu vivia nas minhas histórias só, eu vivia para as minhas histórias, ela tem 3 filhas acho que de autoprodução. Ela diz single mom, mas eu acho que nunca houve nenhum senhor envolvido. Portanto, ela vivia para o trabalho e para os filhos e não havia mais nada. Pois, e o trabalho dela era ficção. Ficção. E ela fala muito nisso. Ela vivia naquela bolha e era suficiente. E ela começou-se a perceber que as pessoas que a rodeavam, muitas pessoas que a rodeavam, ela via-as ficcionadas. E isso é uma forma de anestesia que é, se calhar vai doer. É melhor pôr assim uma patina meia dourada naquela pessoa ou nesta situação. E era esse um mecanismo dela de sobrevivência. E ela fala como conseguiu deixar de fazer isso? Fala. Ai, que giro. Ela fala. E a comida, no caso dela, também funcionava também funcionava para isso, para uma anestesia. Não penses, não encares, deixa de estar, porque é demasiado doloroso. E é tudo demasiado doloroso na vida. É difícil, mas na verdade, tirando a anestesia, dói, mas a pessoa atravessa e atravessei, sobrevivi, estou aqui ainda. E foi um bocado esse processo. É vencer medos também, não é? Medos. Sim, é vencer medos, é encarar verdades. Pois, admitir que aquela pessoa não é aquilo que eu estou. Vou ver limpar os olhos, não é? Limpar os olhos. Tirar o filtro que coloquei. É isto. Uau, olha, fiquei cheio de vontade de ler. O Ano do Sim, há aqui uma descrição gira deste livro que é um grito de guerra profundamente íntimo, hilariante e comovente. A autora revela como dizer sim mudou a vida dela e pode mudar a nossa. Boa. O Ano do Sim, da Shonda Rhimes, é um dos livros que a Joana trouxe. O outro é O Deus das Pequenas Coisas, O Admirável Mundo Novo, Os Contos do Imprevisto. Depois vou escrever isto tudo na descrição do podcast. Tenho imensa vontade de recomendar imensas coisas, mas vamos falando. Mas é giro, porque tu agora, a maneira como tu disseste que a Shonda Rhimes, voltando aqui ao Ano do Sim, ela a descrever a ansiedade que ela sentia quando tinha algum convite, ou fizeste lembrar um livro que eu gostei imenso e que descobriu neste podcast, não sei se não foi a Joana Marques que falou nele,
que é da Tati Bernardi, que é uma brasileira, e tu que adoras contos, ela tem um livro de contos, se calhar até tem mais do que um, mas eu li um que adorei, que é A Louca Sou Eu, ou depois A Louca Sou Eu, mas é da Tati Bernardi, recomendo-te, porque ela tem exatamente isso, ela é tão ansiosa, e é engraçada porque o título é perfeito, porque eu acho que todos nós temos as nossas, sei lá, complicações interiores e neste caso eu penso, olha que saudável que eu sou, porque pior, não é? Ela explica, ela escreve muito bem, é um bocado este estilo da Shonda Rhimes, ela escreve bem com humor, expõe as fragilidades dela, até faz isso em podcast, ela é conhecida por outros temas também, mas sempre sobre ela, sobre as suas fragilidades e vulnerabilidades, e fala nisso, ela descreve como, ok, temos um fim de semana com amigos, espera, tem que ser a última a chegar para o meu carro ficar cá fora caso eu queira ir embora. Escuso fazer a mala para os 3 dias, porque eu não vou ficar aos 3 dias. É muito giro e ela explora todo o processo mental que lhe acontece quando surge o convite. É incrível se estás a ler-lhe o cérebro. Portanto, recomendo-te, da Tati Bernardi. Agora, tenho aqui um desafio que é, tu tinhas dito que em termos de hábitos de leitura, desde a pandemia começaste a ler menos ficção. Sim, eu tive aí estes 2 últimos anos, eu abri um livro e adormecia. Na verdade, eu acho que foi uma coisa do meu cérebro, não sei o que é que foi. Cada um arranjou o seu escape. Não sei o que aconteceu. O meu escape não foi para a leitura. Poesia, ok, continuei a firme, mas ficção completamente desinteressada. E só está a regressar agora. Boa, está a regressar. Então ainda bem, porque eu ousei, porque eu sabia que não andavas numa fase de ficção. Eu com a pandemia foi mais... Mas eu com este podcast, e depois hei de falar sobre isso em breve, mudei muito enquanto leitora, porque aprendi tanta coisa e descobri, abri tanta, sei lá, informação nova, tanta coisa nova, que até estou a mudar, mas eu agarrei muito aos livros levezinhos. Li dia 2 por semana, também estávamos em casa, tínhamos mais tempo, não é? Mas era muito... É uma expressão que eu gosto americana que é chick lit, literatura de... chick, não gosto de gaja, mas literatura de gaja, não é? Literatura feminina, mas boa, porque há boa. Sim. E então eram os romances fáceis, tinha que acabar bem, porque eu precisava de coisas boas não, leves. Mas pronto, e é giro porque cada um tem o seu escape, não é? Como agora com a guerra, mais pessoas foram ler coisas sobre a guerra, eu não consegui. Foi ao contrário, tenho uns bons sobre guerra, sobre o Blitz. Houve uma convidada que me trouxe livros incríveis do tempo do Churchill e apetece imenso ler, mas não agora. Não é? Fazes. Sim. Pronto, então isto para dizer que trouxe um livro. Na verdade, quer dizer, é ficção, mas na verdade mistura vários géneros. E tu no outro dia, quando partilhaste comigo... Brinde! É um momento de brindes. E pronto, mas terá que ser um plano B ou C, caso já conhecesses este. Mas estava doida no outro dia quando mandaste fotografias destes últimos livros que me falaste, O Ano do Sim, até posso dizer aqui, mas eu depois ponho no descritivo, não é? O Ano do Sim, When Women Invented Television, The Female Gaze Essential Movies Made by Women, e Backwards in Heels, The Past, Present and Future of Women Working in Film, que são as tuas próximas leituras, não é? Sim, esse último já estou a terminar. Já estás, boa. Sim, já aprendi muita coisa, sim. Olha que boa, então eu vou deixar também estes nomes todos no descritivo. E agora, em versão feminina, e também mais leve, mas boa, a Reese Witherspoon agarra imensos livros e faz imensos filmes em que a mulher é protagonista e equipas femininas, portanto, também te recomendo seguir a Reese Witherspoon, voltando à ficção. Segues, boa. Este livro, quando tu mandaste as fotografias destes que referi agora, eu quis-te mandar uma fotografia e pensei, não sei porque eu acho que isto é a tua cara. Só depois pensei, não, espera, deixa-me aguentar aqui e fazer a surpresa. Eu ainda não li, queria ter lido antes de estar contigo para te explicar até melhor, mas está na minha mesa cabeceira, literalmente, que se chama O Infinito num Junco. Conheces? Não. Ai, que bom! É de Irene Valhejo, é uma espanhola. Então Obrigada. É assim um livro sobre livros, porque fala desde a invenção do livro na antiguidade e o nascer da sede dos livros, portanto é a mesma história dele, o nascimento, a evolução, isto ao longo de 30 séculos, é mesmo assim um livro, eu já há muito tempo que ouvi falar nele, mas desde livros de fumo, em argila, em papiro, em seda, em pele de árvore e agora até de plástico e de luz, não é? Os coubos da vida. Sim. Depois também é um livro de viagens, porque passas pelos campos de batalha de Alexandre o Grande, passas pelos palácios da Cleópatra, as primeiras livrarias conhecidas, nas celas dos escribas, os livros, as fogueiras que queimaram alguns, não é? E depois achei graça a este detalhe, tinha que te dizer, Aristófanes e os processos judiciais contra humoristas. Tinha de trazer este... E pronto, e são milhares de personagens que tornaram o livro possível até hoje e nós, leitores, que o mantemos vivo. Portanto, dizem que isto é uma ode aos livros. Giro. E obrigada. Obrigada eu e espero que gostes. E obrigada por teres vindo. Obrigada. Para a semana a mais.